Hoje nós vamos falar sobre o texto que fala sobre os dois fundamentos, o homem que edifica a casa na rocha e aquele que edifica a casa na areia. Então hoje nós vamos ler Mateus capítulo de número... Deixa eu passar aqui. Se alguém quiser ir lá no supermercado Andrade, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que pratica, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os textos que nós estamos estudando nos últimos dias têm como objetivo transmitir para nós lições de vida, lições que Jesus Cristo, a partir da pregação do seu evangelho, transmite para os nossos corações. Mas a diferença entre essas lições e muitas outras lições que nós aprendemos ao longo da nossa vida é que esses ensinamentos de Jesus Cristo têm um objetivo muito claro de mostrar como é a prática de vida daquele que vive o Evangelho. O Evangelho é um caminho estreito, é uma porta estreita, enquanto não viver o Evangelho é viver andando em um caminho largo, passando por uma porta larga. Jesus ele está transmitindo aqui uma conclusão a respeito daquilo que ele fala desde o primeiro versículo do capítulo 5, mostrando que todo homem que não só escuta, mas que pratica aquilo que ele acabou de ensinar é prudente. E compara aquele que escuta e não pratica como imprudente. Porém, o caminho que Jesus mostra no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, que é o caminho do Evangelho de Jesus Cristo, que sintetiza tudo o que o Evangelho deve ser em mim e em você, o que Jesus mostra aqui é um caminho muito difícil de ser trilhado, muito difícil de ser vivido, muito difícil de ser aplicado. Mas não é pela dificuldade de ser cumprido aquilo que Jesus apresenta aqui que é impossível que isso seja feito. Pelo contrário, o próprio Jesus Cristo fala no capítulo 5, versículo 48, portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o que ele mostra aqui, o que nós vamos falar essa manhã, que é essa síntese do que é o Evangelho de Jesus Cristo, mostrando na prática o que é
esse caminho tão estreito e tão difícil, o que é edificar essa casa com prudência, o que ele está mostrando aqui é justamente a busca pela perfeição. O que ele está buscando aqui é a busca por não viver o instinto natural humano, mas é a busca por viver algo que transcenda esse espírito natural, que parte de Deus e que nos assemelha em comportamento com a justiça e com o juízo divino. Então é isso que Jesus ele mostra no Sermão do Monte, e é isso que nós vamos sintetizar de uma forma simples para que você entenda o que é que Jesus está querendo dizer a partir deste texto. Para nós entendermos este texto, primeiro nós temos que entender todo o contexto que leva Jesus a esse arco de encerramento, que leva Jesus a esse momento de fechamento do sermão. Aqui, Jesus está simplesmente concluindo tudo aquilo que ele ensinou lá atrás. Na semana passada, nós falamos a respeito das bem-aventuranças. E este sermão se inicia nas bem-aventuranças, mas ele passa por uma série de outros ensinamentos, conteúdos, que Jesus ele está mostrando aqui para aqueles que estão ouvindo, que é completamente diferente daquilo que eles ouviam e que o senso comum, natural, instintivo não compreende. Então o que ele está falando aqui é algo que vai completamente contra a natureza humana, é algo que vai completamente contra a justiça humana, é algo que vai completamente contra o instinto humano. Então, o que Jesus ele está mostrando aqui é o evangelho, é a forma como o cristão, como o crente, não simplesmente o crente evangélico, mas o crente em Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo e que quer praticar as suas palavras, deve ter como modus operandi de vida. É aquilo que deve guiar, nortear a vida do cristão. É o meu objetivo máximo. Porque hoje, diferente de tudo que nós vamos ver aqui, o que move o cristão é simplesmente a fuga do pecado, mas não a prática do evangelho. Então o cristão ele foge do pecado, ou ele tenta fugir do pecado a todo momento, mas a vida dele não é guiada, o modus operandi de vida dele não é a prática do evangelho. E a prática do evangelho não é simplesmente fugir do pecado, mas é algo a mais. É ir além do que simplesmente só isso. E é isso que nós vamos analisar aqui nessa manhã. Então, o que é que Jesus está falando? Ele está falando aqui de dois homens. Primeiro, ele chama esse homem de prudente, de cuidadoso, de alguém que tem sabedoria pelo cuidado que ele pratica. É alguém que é cuidadoso. É alguém que tem uma preocupação que traz benefícios para ele. Essa preocupação, ela traz grandes benefícios para ele, talvez não no agora, mas no depois. E depois ele fala do insensato. O insensato é aquele que não se preocupa com as coisas. O insensato é aquele que não se preocupa com os detalhes. O insensato é aquele que não tem essa sabedoria. É aquele que não tem essa inteligência. E a diferença que ele coloca aqui, ele fala
que aquele que ouve e pratica, ele é considerado como um homem prudente que edifica uma casa sobre a rocha, que coloca os fundamentos de uma casa no local certo, que estrutura uma casa da forma correta. Já aquele que ouve, mas não pratica, diferentemente do prudente, ele edificou uma casa sobre a areia. Ele não se preocupou com o terreno, com o lugar aonde ele iria construir a casa, mas ele se preocupou simples e unicamente em construir. E aí ele fala que esses dois vão passar por intempéries, vão passar por dificuldades, vão passar por momentos ruins. E ele fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Porém, o homem que edifica a casa no Evangelho, na prática de Cristo, na prática, na vida cristã, o homem que edifica a sua casa nos ensinamentos de Jesus Cristo, é como um homem que tem bases sólidas, é como um homem que tem fundamentos rígidos, duros, preparados. Já aquele que edificou a sua casa, ouviu os ensinamentos de Jesus Cristo, mas não se preocupou em construir a casa em cima desses ensinamentos, em cima dessa prática de vida, em cima dessa vida cristã, ele é como o homem que edificou a casa na areia e essa casa veio à ruína. Essa casa literalmente caiu. Então é isso que ele está falando aqui. Porém, o que é esses ensinamentos? Quais são esses ensinamentos? O que é que garante ao homem estar edificando a casa na rocha? Então nós vamos fazer aqui um raio-x agora para entender quais foram os ensinamentos que foram ouvidos, para que eles devam ser praticados. Para que aí sim eu tenha certeza que a minha casa não está sendo edificada sobre a areia, mas está sendo edificada sobre a rocha. Quais são esses ensinamentos? Então, vamos lá. Esses ensinamentos, Lua, se iniciam ali em Mateus capítulo 5. Na semana passada nós já falamos do sermão da montanha, das bem-aventuranças, então eu vou pular as bem-aventuranças. E nós vamos começar ali no versículo de número 24. Lembra, gente, Lua? Mateus 5, 24. Mateus 5, do 23 até o 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Então, olha só. De tudo aqui que Jesus está falando, o primeiro ponto que nós vamos destacar neste ensinamento é que Jesus valoriza, o Evangelho valoriza mais a reconciliação do que o sacrifício. O Evangelho, ele prioriza o bem-estar entre os irmãos, o bem-estar entre as pessoas, o bem-estar com o próximo, do que a oferta. Então, ele mostra uma completa inversão de prioridades, uma completa inversão de paradigma. Por quê? Porque a ideia geral é que o mais importante é o culto. A ideia geral no inconsciente coletivo é que o mais importante para Deus é o meu sacrifício. Que o mais importante para Deus é a minha oferta. Que o mais importante para Deus é o que eu apresento para Ele. Quando, na verdade,
o mais importante para o evangelho é o como eu estou com os meus irmãos. O mais importante para o evangelho é como a minha vida em sociedade se comporta diante de um momento onde eu tenho um problema real com alguém. E a minha preocupação, caso eu não viva o evangelho, é em simplesmente agradar a Deus, em simplesmente fazer com que eu esteja bem com Deus. Mas o que Jesus ele está mostrando aqui é que é impossível estar bem com Deus e mal com os homens. É impossível eu estar bem com Deus, ofertando, sacrificando, cultuando, fazendo todos os rituais necessários, religiosos, qualquer tipo de ritual. Então o que ele mostra aqui é isso, que o mais importante não são os rituais, não é eu me preocupar simples e unicamente em estar bem com Deus, porque se eu estou mal, se eu tenho um problema com algum semelhante, com alguém próximo, aqui nesse âmbito físico, nesse âmbito social, se eu tenho um problema com alguém aqui, automaticamente eu tenho um problema com Deus. E primeiramente eu preciso resolver os meus problemas aqui, para que depois eu oferte a Deus, para que depois eu esteja bem com Deus. Então, isso mostra como que o evangelho se comporta com a prioridade do bom relacionamento do homem para com o homem, para depois um bom relacionamento do homem para com Deus. Então Jesus faz essa inversão de prioridade, porque a ideia, no geral, é que primeiro eu preciso estar bem com Deus e depois estar bem com os homens. Mas Jesus ele está mostrando aqui, é por isso que eu falei que o evangelho é um caminho mais difícil, mais complicado, mais complexo. Porque aquele que vive o evangelho, que quer praticar o evangelho, a sua maior preocupação inicialmente é estar bem com os homens. Porque ele sabe que o seu relacionamento com as pessoas aqui, com a família aqui, com os amigos aqui, com os conhecidos aqui, com as pessoas próximas aqui, reflete no meu relacionamento com Deus. Dentro dessa visão, o próprio apóstolo João, lá na sua primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20 até o versículo 21. Pode ler. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem podemos ver, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Como o que João está falando aqui é simplesmente parafraseando justamente os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Tudo o que vem depois de Jesus comenta a respeito dos ensinamentos de Jesus. Mesmo que todos eles tenham talvez mensagens mais elaboradas, uma interpretação mais rebuscada a respeito daquilo que Jesus falou, mas todos, Paulo, Pedro, João, a carta aos Hebreus, todos eles estão simplesmente sistematizando aquilo que Jesus falou. Nenhum deles traz um novo evangelho.
Nenhum deles traz um novo testamento. Quem trouxe esse novo testamento, quem trouxe esse novo evangelho, quem trouxe esse evangelho foi Jesus Cristo. E todos os outros comentam e falam a respeito das coisas que Jesus Cristo fala, dos ensinamentos que Jesus Cristo transmitiu. Então o que João está falando aqui a respeito do amor que o homem diz ter por Deus, mas que odeia os homens, e ele mostra isso como sendo uma mentira, é justamente mostrando que o ensinamento do evangelho é que antes de eu amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. O próprio Jesus Cristo, ele fala que o resumo da lei são 2 mandamentos. Ele diz que o resumo da lei é eu amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, olha só o que João está falando aqui. Ele está revelando, através do próprio ensinamento de Jesus Cristo, que o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, só pode ser cumprido a partir do segundo mandamento. Então, o homem só pode dizer que ama a Deus acima de todas as coisas quando ele é capaz de colocar o amor dele pelos outros acima de todas as coisas. Ele está dizendo que o cumprimento do primeiro depende automaticamente do cumprimento do segundo. Porque é impossível praticar o primeiro sem praticar o segundo. Então, primeiro, olha a inversão de valores, olha a inversão do paradigma. Olha como que o evangelho ele é contrassensitivo. O que Jesus está falando e o que João aqui está comentando é o seguinte, ó. O cumprimento do segundo mandamento vem antes de cumprir o primeiro. O primeiro só é possível cumprindo o segundo. Então, a relação que existe entre o primeiro mandamento e o segundo é: cumpre o segundo, e o primeiro automaticamente está sendo cumprido. Olha como que ele vai contra aquilo que o instinto e a natureza humana acreditam. Que é, primeiro eu amo a Deus e depois eu amo os homens. Não, primeiro ame os homens. E esse amor aos homens mostra o seu amor por Deus. Então, esse é o primeiro mandamento que Jesus Cristo está transmitindo. Primeiro o ensinamento que Jesus Cristo está transmitindo aqui. Depois vão vir muitos outros. Outros, por exemplo, como ele fala aqui a respeito no versículo 29. Vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. O que ele está falando aqui é algo que é muito sério. Porque o evangelho não permite que o homem flerte com aquilo que faz ele errar. O que ele está falando aqui é que o homem não pode se relacionar. O homem não pode deixar perto. O homem não pode deixar fazer parte da sua vida aquilo que leva à tendência do erro, do pecado, da prática da maldade, da prática do mal. Então, ele está falando aqui algo que é radical. Ele usa uma expressão que é: se o teu olho te faz tropeçar, ao invés de você ir ao médico e tentar curar o seu olho, ele fala: arranca esse olho de você. Ele fala: se você tem um braço
e o braço te faz errar, se as pernas te fazem errar, arranca ela do seu corpo. Então o que ele está falando aqui é justamente de uma cisão. Ele está falando aqui justamente de uma ruptura que deve haver entre o homem e o relacionamento e o flerte com a maldade, de todos os tipos. O pecado, a prática da arrogância, a prática da hipocrisia, o próprio texto fala a respeito do adultério. Então, o que ele está falando é, olha, não se relacione com o mal. Não deixe o mal fazer parte da sua vida. Não deixe o pecado fazer parte da sua vida. E o que for necessário ser feito para rasgar, para romper, para quebrar o relacionamento e o flerte com esse mal, arranca da sua vida. É isso que ele está mostrando aqui através deste ensinamento, que é justamente aquilo que os apóstolos, Paulo, e Pedro, João e tantos, Tiago, vai falar a respeito do homem fugindo do mal, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, resistindo ao diabo. É assim que o próprio Tiago chama. Tiago diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Vamos ler. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, olha que interessante o que ele está falando. Ele está falando, olha, o pecado, a prática do mal, a prática da malignidade, daquilo que é ruim, deve ser resistido. O homem deve resistir a essas tentações, a esses desejos. Resistir, e aqui Jesus é um pouco ainda mais radical, porque Tiago fala para que haja uma resistência, para que haja uma luta. Mas aqui Jesus fala a respeito de uma ruptura. Jesus fala que tudo aquilo que me leva para o mal deve ser cortado da minha vida. Se é uma pessoa, ela deve ser cortada. Se é uma prática, ela deve ser cortada. Se é algo que faz parte do meu corpo, ela deve ser cortada, arrancada, extirpada. Porque mais importante é entrar no reino do que não ter um membro. Mais importante deve ser, a prioridade do homem deve ser entrar no reino e não ter todos os membros do seu corpo. A prioridade do homem não é ser perfeito fisicamente, mas é entrar dentro do reino de Deus, aonde realmente há a perfeição. Então, é isso que é um outro ensinamento daquilo de que tudo que está sendo transmitido aqui é um outro ensinamento que Jesus mostra. Então, o primeiro é que mais importante para Deus é o meu bem-estar com o meu irmão do que o meu sacrifício. E aqui ele fala a respeito de que o mal deve ser exterminado da minha vida. Dentro da minha vida, dentro do meu âmago, dentro do meu coração, tudo que me leva, que me tendencia, que me faz flertar com o mal, com o pecado, com as más práticas, com a prostituição, com o adultério, com a lascívia, tudo aquilo que me faz levar a vaidade, a ganância, tudo que me leva a isso deve ser cortado, deve ser extirpado, porque o mais importante não é eu ser rico e não ser salvo. Eu ter muitas mulheres e não ser salvo. Eu ter muitos bens
e não ser salvo. Eu ter muita fama, ter muito prestígio, muito status. O mais importante é, no final das contas, entrar no reino dos céus. Outro ensinamento de Jesus Cristo, dentro deste texto, dentro dessa temática ainda, é quando ele fala a respeito da palavra do homem. Mateus capítulo 5, versículo 37. Pode ler. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Então, olha só o que Jesus ele está mostrando aqui. Que a palavra do homem tem que ter uma segurança. A palavra do homem tem que... a palavra daquele que vive e pratica o evangelho, ela é firme. Assim como o fundamento é pedra, é rocha, é sólido. A palavra do homem tem que ser firme, como é firme a rocha. A palavra do homem, se for sim, é sim de pedra, imutável. Se a palavra for não, é não de pedra, de rocha, imutável. Porque se o meu sim é um não, ele é areia. Se o meu não é um sim, ele é areia. Mas se o sim é sim, ele é rocha. Se o não é não, ele é rocha. Então, a minha palavra ela tem que ter a solidez do meu fundamento. E a solidez do evangelho é essa. Se é sim, é sim. E se é não, é não. Isso fala da palavra. O homem que vive o evangelho tem que ter palavra de homem que vive o evangelho. Se ele diz eu pago, eu pago. Se ele diz eu dou. Se ele diz eu empresto, eu empresto. Porque o que eu falo, eu cumpro. Porque há segurança na minha palavra. A minha palavra, ela tem que valer mais do que o contrato que eu assino. A minha palavra tem que valer mais do papel que a gente coloca na mesa, faz um negócio e assina. Se eu disse vai ser assim, eu tenho que seguir aquilo que eu falei e tem que ser assim. Mesmo que isso doa, mesmo que isso me machuque, mesmo que eu me arrependa, mas a minha palavra tem que ser cumprida. E ele fala que o homem que vive o evangelho, ele não precisa do juramento. Ele não precisa jurar pelo céu, aonde está o trono de Deus. Ele não precisa jurar pela terra, que é estrado dos seus pés. Ele não precisa jurar pela cidade do grande rei, nem jurar pela cabeça dele, aonde ele não pode transformar um cabelo branco em preto. O que ele está falando aqui? Olha, não jure por aquilo que você não tem controle. Não jure por aquilo que você não tem como controlar. Como que você jura por Deus se você não tem como controlar Deus? Então não jure, não. Ao invés de você jurar, faça com que a sua palavra tenha uma solidez. Faça com que a sua palavra tenha uma firmeza. Se falou vamos, vamos. Se falou vou fazer, vou fazer. Se falou vou pagar, vou pagar. Se falou vou dar. Se falou vou emprestar, vou emprestar. Se falou irei lá, eu vou. Se falei não vou fazer, não faça. E assim deve ser a palavra do homem que vive de acordo com o evangelho. Ele não precisa do juramento. Ele não precisa da muleta. Ele precisa simplesmente de uma palavra firme, mais firme do que um contrato. Firme como uma rocha. Essa é a solidez da palavra do homem que vive de acordo com o evangelho. Outro momento, Jesus fala a respeito aqui
a respeito do relacionamento do homem com a perversidade. Versículo de número 39 até o versículo 42. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Olha só, Jesus ele traça aqui 3 momentos distintos um do outro, mas que mostra a perversidade do homem. E como o cristão, aquele que vive o evangelho, ele se relaciona com a perversidade. O primeiro momento que Jesus fala aqui é quando o perverso te dá um tapa na face. Para a cultura dos dias de Jesus Cristo, ainda hoje a gente tem muito disso, mas naqueles dias ainda mais forte, não existia humilhação maior para um homem do que levar um tapa na cara. Não existia. A humilhação mais horrenda que alguém poderia passar em público era essa, levar um tapa de um outro homem na face. Era isso. E Jesus ele fala aqui, olha, quando você passar pela maior humilhação, ao invés de você revidar, não revide. Ele não está falando simplesmente aqui, dê a outra face para você passar essa humilhação novamente. Não. A mensagem dele aqui é que quando o perverso, ele causa em mim um insulto, aquele insulto não é para ser revidado. O homem, ele deve lidar, o homem que vive de acordo com o evangelho, deve lidar com a humilhação. Como a gente conhece nos dias atuais, aquele ditado que é engolir o sapo. É justamente isso que Jesus está falando. O homem que vive em conformidade com o evangelho, que vive o evangelho, ele engole o sapo. Ele pega o sapo, com as perninhas do sapo, com os bracinhos do sapo, mesmo que o sapo esteja com os bracinhos abertos, e ele engole o sapo. Ele vive aquela humilhação, mas ele vive a humilhação quieto. Ele não precisa revidar. Ele não precisa sair da igreja. Ele não precisa parar de cultuar. Ele não precisa abandonar o culto. Ele não precisa sair da família. Ele não precisa largar os amigos. Ele não. Quando o perverso humilha aquele que vive o evangelho, aquele que vive o evangelho transmite a lição do evangelho, que é: eu arco com o insulto. Eu arco com a humilhação. Eu sei lidar com a humilhação, porque eu não preciso revidar o seu insulto. Eu não preciso devolver para você aquilo que você está fazendo comigo. Existe uma diferença entre o perverso e o que vive o evangelho, e o cristão. A diferença é: o perverso bate e o cristão não revida. É o que Jesus ele fala aqui, o seguinte: vocês ouviram o que os antigos falaram? Que seria olho por olho e dente por dente. Ou seja, deu um tapa, vai levar outro tapa. Deu um soco, vai levar um soco. Quebrou um dente, vou quebrar seu dente. Matou alguém, você vai ser morto. Roubou alguma coisa será tirada de você. Machucou o olho de alguém, seu olho será machucado. Matou o animal de alguém, o animal seu vai ser morto. Então, vocês entenderam, ouviram o que os antigos falaram. Mas o que eu tenho para falar para vocês é: não vai ser olho por olho e dente por dente no evangelho. No evangelho, se quebrarem seu dente,
você arca com o prejuízo e vai no dentista. No evangelho, se alguém machucar seu olho e você ficar cego, você arca com o prejuízo e fica cego. No evangelho, se alguém bater na sua face, se for necessário, mostra outra para ele bater também, que é arque com o prejuízo. Então, olha só o que ele está falando aqui. Ele fala do primeiro. Essa é a primeira mensagem, essa é a primeira comparação que ele faz a respeito do cristão e do perverso. Só que ele vai além. Além dele falar, não revide, ele fala: e aquele que demandar contigo, ou seja, te levar ao tribunal, e quiser tirar de você a sua túnica, deixa-lhe também a capa. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, olha, naqueles dias funcionava da seguinte forma: se eu levasse você até o tribunal, eu podia arrancar tudo de você. A sua casa, poderia até, dependendo da dívida, poderia levar você, sua família, seus filhos como servos. Então, dependendo da dívida, tudo que era seu passava a ser meu. Mas uma coisa, nenhum tribunal iria tirar do homem: as roupas. Nenhum tribunal, nenhum juiz iria tirar do homem a roupa que estava no corpo dele. Ele poderia tirar sua casa, sua fazenda, sua esposa, seus filhos, sua vida. Mas a sua roupa, nenhum juiz iria tirar. Porque é sua. Porque pertencia, aquilo realmente pertencia ao homem. E o que ele está falando aqui é se alguém quiser tirar a sua túnica, que é a roupa de baixo, tira também a sua capa e dá para ele. Ou seja, se o perverso, se esse homem mau quiser arrancar de você até a sua cueca, tira a sua roupa, tira a sua capa, tira a sua camisa, tira a sua calça e entrega para ele. Entrega tudo. O que ele está falando é o seguinte, olha, até para com o perverso, haja com generosidade. Até para o homem mau, você deve agir com generosidade. Até para aquele homem que roubou sua casa, sua esposa, seus filhos, sua família, que levou tudo que você tem, se ele quiser tirar mais alguma coisa, tira o que você tem, que é seu, de direito, e dá, e deixa. Porque até com o homem mau, aquele que vive em conformidade com o evangelho, aquele que vive e pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, até com um homem mau, que me roubou, que me trouxe prejuízo, que tirou tudo de mim, eu ainda tenho generosidade para ele. É isso que eu estou falando. Às vezes você está escutando o que eu estou falando e está falando, dura essa palavra. Impossível, impraticável. Como que eu posso ter esse espírito dentro de mim? Realmente. É isso que Jesus está falando. É isso que o cristão deve viver. O que eu estou falando para você é como um homem que vive em conformidade com o evangelho vive. Eu não estou simplesmente chegando aqui e fazendo como muitos dos ensinadores, dos mestres, dos pastores de hoje, que chegam para você e falam que você tem que construir a sua casa na rocha e quando você constrói a sua casa na areia, a sua casa cai, mas não te fala o que é a rocha. Eu estou mostrando para você, a partir daquilo que Jesus Cristo falou, o que é a solidez da rocha. E a solidez da rocha pode até te machucar, pode até te cortar, pode até machucar o seu pé, mas ela é rocha, ela é verdade, ela é o que deve ser feito, ela é objetiva. Porque quando vir o vento, quando vir a dificuldade, quando vir a tempestade, se a sua casa estiver nessa palavra, nisso que Jesus ensinou, não cai. Porque ninguém que resiste ao perverso, ninguém que age com generosidade com o perverso, ninguém que tem mansidão, que devolve mansidão ao perverso, ninguém tem a casa na areia. Ninguém, nenhum desses que praticam isso, ninguém tem a casa na areia. Pode vir a dificuldade que for, há paz de espírito.
Porque você não se igualou ao perverso, pelo contrário, mostrou ao perverso generosidade, mansidão, mostrou que existe dentro de você algo que o diferencia. Depois ele fala a respeito de que se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, aqui ele está mostrando que eu tenho que exceder. Eu tenho que fazer mais do que aquilo que o perverso me manda. Do que o homem iníquo me manda. Do que o mal me manda. Do que o mal me obriga. Então ele está mostrando aqui que o cristão tem que exceder em justiça, em entendimento, em compreensão, aquilo que o homem perverso não compreende. Imagina o perverso te obrigando a andar 1 milha, e quando chega em 1 milha o perverso olha para você e fala, tá terminado, pode ir embora, e você olha para ele e fala, eu vou andar mais 2. Quem ganhou? Quem foi verdadeiramente humilhado? Porque a minha justiça tem que exceder em muito, aquilo que existe dentro da ideia e da concepção de justiça do perverso. Mateus capítulo 5, versículo 20, ele fala a respeito disso. Lê pra gente. 5:20. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Olha isso. Esse é o conceito que Jesus está trabalhando. É o conceito da justiça do Evangelho. Da justiça da minha mensagem. O que ele está falando assim, olha, a minha mensagem tem um conceito moral, ético de justiça completamente diferente daquilo que é o conceito moral, ético dos fariseus, dos hipócritas, daqueles escribas que estão ensinando vocês. Porque eles estão ensinando vocês que vocês devem pagar o mal por mal e o bem por bem. Eu estou ensinando vocês a pagar o mal com bem. Então, a minha justiça, ela excede o entendimento, a compreensão. Ela vai contra o paradigma. Ela vai contra o instinto natural humano. Esse é o Evangelho de Jesus. E ele fala mais. Ele tem mais ensinamentos. Vamos ver? Ele fala: ouvistes o que foi dito, versículo 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quer comentar a respeito desse tema? Bom, bom dia para todos vocês que estão acompanhando. Realmente o ensino que Jesus traz nesses ensinamentos do Sermão do Monte, talvez para aqueles que estivessem ouvindo, talvez não fosse algo simples de ouvir, uma mensagem fácil de digerir, né? Realmente, imagina você ouvindo ensinamentos como, o mal você paga com o mal, o bem você paga com o bem. Alguém te denegriu, você denigre essa pessoa também. E as coisas eram devolvidas no mesmo nível que elas aconteciam. E agora você bater de frente com um tipo de ensinamento desse, você se chocar com alguém que está trazendo um ensinamento, como a gente disse, como está escrito aqui, que excede esse senso de justiça, que ultrapassa a expectativa, realmente é algo muito difícil de você entender já de cara, algo difícil de você, para eles, de ser cumprido. Por isso que muitas pessoas, nos dias de hoje, tem vários supostos mestres, né, que olham para esse texto e eles afirmam que esse é um texto que não é possível de ser cumprido. Eles dizem, esse discurso de Jesus, ele deu ele estava falando algo que era impossível, uma justiça que não era capaz de ser cumprida. Mas o próprio Jesus diz que aquele que cumprisse esses ensinamentos, como a gente está tentando transmitir para vocês, que é assemelhado ao homem prudente.
Então o homem prudente, ele é real. O homem prudente, ele é alguém que existe. E o próprio Jesus está dando exemplo de como um homem prudente age. Quais são as características da sua moral? Quais são as características do seu caráter? Como que o homem prudente age diante da sociedade, diante das pessoas, em comunhão com os irmãos ou então com toda a sociedade em si. Como ele lida com as coisas religiosas, como que o homem prudente lida com as coisas do âmbito da sociedade. Tanto que a gente, aqui ele está falando referente ao relacionamento com os meus irmãos, seja dentro da congregação em si, como também o meu relacionamento com os homens que podem ser os meus vizinhos, que a gente acabou de falar também do caso que foi levado até diante de um tribunal, diante da justiça. E agora a gente está aqui diante desse texto que está falando, olha, se alguém te fazer mal, ame aquele que te odeia, ore por aquele que te odeia. E o texto vai falar que dessa forma a gente ajunta brasas sobre a cabeça dessa pessoa. É complicado porque é algo que é confuso para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque imagina, por exemplo, o Lucas causa mal para mim e ao invés de eu devolver na mesma moeda para você, eu vou e te abençoo, eu vou e te dou um prato de comida. Você me trata mal, mas eu vou, olha, isso aqui é para você, não sei o quê. Eu devolvo aquilo que ele me faz com o bem. Ele me maldiz e ao invés de eu falar mal dele de volta, eu vou e oro pela vida dele. Ou seja, a nossa cultura, o nosso modo de vida, ele é totalmente contrário. E no momento onde as pessoas veem isso, essas pessoas que nos maltratam, essas pessoas que nos perseguem, essas pessoas que nos maldizem, olham isso, causa confusão. Porque é confuso, é estranho, é de causar estranhamento no senso comum da sociedade, naquilo que a gente tem como o que é justo, naquilo que a gente tem como o que é certo. Até porque a nossa sociedade em si, ela arquiteta leis. A nossa sociedade em si, ela dita o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. E diante da sociedade, a gente tenta cumprir com essas ordenanças, com essas leis, e a gente cria justamente essas leis para mim não prejudicar o meu próximo, para mim não prejudicar você, para você não me prejudicar. Mas aqui no texto, Jesus está dizendo que aqueles que nos prejudicarem, a gente abençoa. Aquele que nos prejudicar, a gente bendiz. Aquele que nos prejudicar, a gente ora pela bênção dessa pessoa. E aqui a gente entra num ponto muito importante, porque talvez o insensato, talvez o homem que não é prudente, naquele momento não é alguém que cumpre os ensinamentos de Jesus, talvez naquele momento não é alguém que caminha pelo mesmo caminho que a gente, que cumpre os mesmos ensinamentos que a gente cumpre, ou vamos dizer assim, não é cristão. Mas ele não é cristão hoje. Isso vai causar um estranhamento nele que futuramente essa pessoa pode ser um servo do Senhor. Futuramente essa pessoa pode ser alguém que caminha na fé. Então, através desses ensinamentos, da forma como a gente age, a gente mostra para a sociedade em si, para essas pessoas que nos rodeiam, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, seja lá os vizinhos, como o cristão age diante da sociedade, como o cristão se relaciona com as pessoas, como que o cristão reage a partir do momento que estão tentando denegrir ele, ou pelo menos deveria agir, como a gente vê aqui. O que nós estamos falando aqui é a perfeição. Exato. É o evangelho, como o próprio Jesus Cristo fala, portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Não como deveria ser, mas como ele deve ser. Como o cristão, ele entra dentro de um caminho onde ele busca a todo momento andar neste caminho. Sim. É óbvio que todos nós, ao longo da vida, da nossa jornada, vamos pisar fora do caminho. Sim. Mas o objetivo do cristão não é andar fora do caminho. Né? O cristão, ele tenta a todo momento estar dentro do caminho. Então, às vezes, alguém te faz um mal tão grande que você dá aquela balançada, devolve em algum momento. Mas tem que existir no cristão a ideia do pisei fora.
preciso voltar para o caminho. Como que eu faço para voltar para o caminho? Para voltar para o caminho, eu tenho que fazer como o capítulo 5, versículo 23 fala. Se você tem um problema com seu irmão, reconcilia. Então, antes de você ofertar, reconcilia. Então é isso. Jesus está mostrando o seguinte, olha, ao passo que o caminho é a perfeição, eu sei que vocês vão pisar fora. Só que o mesmo caminho que é perfeito, tem também os dispositivos para que você, desviando dele, volte. Tem dispositivos que você, pisando fora dele, volte para dentro dele. E existem, assim como você falou, as pessoas elas levam muito a ideia de que a prática do evangelho depende da religiosidade, depende da prática de culto, depende de fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, de uma instituição. Quando o evangelho ele pode ser visto fora desses locais. O evangelho ele pode ser visto em pessoas que não necessariamente fazem parte dessa ideia que nós criamos a respeito da igreja, a respeito dos templos, a respeito da religiosidade. Existem pessoas que não têm nada de religiosas e que vivem a prática do evangelho. Que às vezes não conhecem Jesus como a gente conhece com esse nome. Jesus morreu na cruz, morreu por mim, mas essas pessoas, Paulo fala a respeito disso, elas conheceram através da vida delas esse evangelho, essa mensagem, a partir das práticas de vida delas, e elas vivem em conformidade com isso mesmo sem saber a origem disso. Então é isso que ele está falando. É óbvio, é muito mais fácil alguém que conhece, que ouviu, que conheceu Jesus ter essa vivência, porque a revelação ela veio através da palavra de Deus, vamos chamar assim, não que a outra não veio, mas existem aqueles que são que quando encontram, por exemplo, com Jesus, veem esse evangelho, olham para suas vidas e falam assim, olha, mas eu aprendi isso da minha avó. Eu aprendi que eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe. Ou seja, o evangelho já fazia parte ali do inconsciente daquela família, mesmo que não tivesse esse nome. Então, essa ideia que Jesus está transmitindo aqui, ela é algo que rompe as fronteiras da religiosidade. Onde você pode encontrar pessoas dentro do seu trabalho que às vezes você até pensa, fala, nossa, essa pessoa deve conhecer Jesus de alguma forma. E quando você vai ver com ela, vai conviver com ela, você vê que ela não conhece Jesus, mas as práticas dela são condizentes com os ensinamentos de Jesus. Porque vieram de um pai, de uma mãe, ou até mesmo das suas experiências de vida, e ela desenvolveu aquele evangelho de uma forma natural dentro da vida dela. Bom, Jesus segue, tem outros ensinamentos. Jesus fala também aqui, ele iniciando o capítulo de número 6, ele fala a respeito das práticas das obras para mostrar aos homens. Ele fala assim, olha, se vocês praticam essas obras, se vocês fazem o bem, não façam este bem para que os homens vejam essa prática, mas façam para que Deus veja essa prática. Porque quando o homem vê que você está fazendo bem, ou quando você faz o bem para mostrar para as pessoas, o seu galardão está aqui. Você já recebeu o seu galardão aqui, que é o reconhecimento humano, que é o reconhecimento do homem para com o homem. Mas quando você faz essas práticas, quando você faz as boas obras, quando você faz uma doação, quando você faz uma oferta, quando você doa um dinheiro para uma instituição de caridade, quando você dá dinheiro para alguém, ou quando você faz uma boa prática para alguém, mas faz isso para Deus,
e não para aquela pessoa, não para que o homem veja, não para que alguém te reconheça, quando você faz isso, o seu galardão, ele está sendo construído no céu. É muito interessante isso, porque Jesus ele fala a respeito da questão da prática da esmola, que é por isso que eu falo com relação à questão de dinheiro, porque é justamente isso que Jesus está falando aqui, que é a prática da esmola, que é quando você dá a alguém uma oferta, dá a alguém um dinheiro, não empresta, mas dá. E ele fala, não faça isso como fazem os hipócritas, nas sinagogas ou nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando deres a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, esconde a mão. Isso daqui ele não está falando... ele não está falando simplesmente de pega a sua mão e esconde Para não querer de volta. Para não querer de volta. Exatamente. Não. O que ele está falando aqui é o seguinte, olha, pega aquilo que a sua mão direita fez e não tenta mostrar para a mão esquerda. Ou seja, faz para aquela pessoa não com o objetivo de mostrar para as pessoas o que você está fazendo, mas com o objetivo único e exclusivo de mostrar a Deus. Olha, Deus está aqui, estou dando para essa pessoa. E não cantando, mostrando para as pessoas que eu estou dando. Então é justamente esse o ensinamento que Jesus está transmitindo aqui a respeito da esmola. E ele fala, olha, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê você em secreto te recompensará. Aqui ele está justamente falando a respeito dessa construção do galardão, dessa não necessidade de ter um reconhecimento dos homens como eu sendo bom. Mesmo que aconteça de os homens reconhecerem, olha, esse homem é um doador. Esse homem aqui é alguém que tem um coração aberto a ajudar. Mesmo que os homens te reconheçam dessa forma, mas o seu objetivo não foi alcançar esse reconhecimento. O seu objetivo foi fazer aquilo que era bom e a partir dessa prática do bem, não em busca do reconhecimento, Deus é que recompensa o homem. Deus é que me recompensará. Isso daqui, pessoal, as pessoas podem achar que não deve... o Evangelho não trabalha com essas coisas. Jesus não trabalha com essas coisas. Com essa ideia de... As pessoas, elas, talvez no consciente humano, o homem, ele não quer ser recompensado pelas coisas que ele faz. Deixa eu só explicar mais ou menos o que isso quer dizer. Quando você faz algo para alguém, às vezes a gente sente até desconfortável quando essa pessoa quer me devolver aquilo. Não sei se você entende, compreende. Quando você, por exemplo, dá algo para alguém de bom coração, quando você dá algo para alguém sem intenções de receber nada em troca, fica até chato quando essa pessoa tenta fazer de tudo para te devolver. Para te retribuir. É uma sensação estranha, mas quem está me ouvindo, que já passou por isso, sabe. É a mesma coisa quando você pega, por exemplo, um presente bonito, caro, e dá para alguém e aquela pessoa fica toda sem jeito porque ela não esperava receber aquilo. E aí ela tenta de todas as maneiras retribuir para você aquilo que você fez por ela. E você fica naquela situação desconfortável, porque aquele bem que foi feito não tinha objetivo de retribuição. O que eu estou tentando dizer é que Jesus não trabalha com esse conceito, porque para Jesus, todo bem que é feito existe recompensa. Ou aqui ou lá. E o homem não precisa se preocupar com isso, porque se eu faço algo para alguém nessa terra que essa pessoa não pode pagar, Deus paga.
É como se fosse uma caderneta de poupança, onde eu sempre estou colocando, investindo o meu dinheiro. Eu posso até não receber neste plano a recompensa do meu investimento. A longo prazo. É um investimento a longo prazo. Na verdade, é o maior investimento a longo prazo, porque é o investimento na eternidade. Rende eternamente. Rende eternamente. É o homem que... essa é a questão. Por isso que Jesus fala, não esperem a recompensa aqui. Não esperem a recompensa do homem. Porque se você for recompensado pelo homem, se, por exemplo, eu dou algo para alguém e essa pessoa me devolve, eu já fui pago, eu já recebi o meu galardão. Mas quando eu faço algo para alguém que não tem como me devolver, o meu galardão, essa dívida, ela não está mais com aquele homem. Aquela dívida pertence agora a Deus. E é Deus quem vai pagar ela. Isso vai ser trabalhado mais à frente aqui, quando ele fala a respeito do ajuntar tesouros. O ajuntar tesouros aqui é acumular uma dívida que será paga por Deus. Jesus ele trabalha isso depois em outros textos, a gente vai ver isso mais profundamente, mas ele fala, é muito interessante porque ele fala assim, você tem que tratar os homens como se você estivesse tratando a mim. E se aquele homem não tiver como pagar, eu tenho como pagar. E eu vou pagar. Ele mostra o seguinte, olha, se alguém te pede água, dê água para essa pessoa. Porque você não está dando água para ela, você está dando água para mim. Quando ele chega no final, depois nós vamos ver esse texto mais a fundo, mas quando ele vai chegando no final do seu ministério, ele fala a respeito de que a respeito daqueles homens que quando chegarem diante dele receberão uma surpresa, que é o seguinte, eles vão chegar diante de Jesus e Jesus vai falar para eles assim, olha, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estive nu, você não me deu de vestir. Eu estive preso e você não foi me visitar. Eu era forasteiro e você não me recebeu. E aí os homens olham para Jesus e falam assim, Jesus, o senhor está ficando doido? Se o senhor chega na minha casa com fome, aonde é que eu não vou te dar de comer? Se o senhor chega na minha casa com sede, como é que eu não vou te dar de beber? Se o senhor chega na minha casa nu, aonde é que eu não vou te dar de vestir? Quando é que o senhor passou na minha casa? Quando é que o senhor me pediu água? Quando é que o senhor me pediu de comer? E aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, estão vendo esses aqui? Esses pequeninos, esses necessitados, esses pobres, essas viúvas, esses órfãos. Estão vendo eles? Quando você faz algo por eles, quando você faz algo por aquele que é fragilizado, por aquele que não pode, por aquele que não tem força em si próprio, você automaticamente está fazendo isso por mim. Então, olha como que o Evangelho trabalha com essas questões. E existe uma retribuição. E aí quando chega o outro, Jesus olha para ele e fala, quando eu tive sede você me deu de beber, quando eu tive fome você me deu de comer. E ele fala, Senhor, mas eu nunca te vi. Fala, mas quando você fez por eles, você fez por mim. Tá pago. Essa é a ideia da retribuição. Isso é o galardão. Isso é ajuntar tesouro no céu e não na terra. Isso é estar com o coração no céu e não na terra. É saber, mesmo tendo a consciência de que o bem será pago, que o bem será devolvido, mas não esperar a retribuição do bem na terra, esperar a retribuição do bem na eternidade. Não existe mal no homem quando você faz o bem esperando a retribuição de Deus. Não existe. Não existe maldade no coração do homem quando você faz o bem esperando a retribuição única e exclusivamente de Deus. O mal está no homem quando o homem faz o bem esperando a retribuição do homem.
O homem que edifica a casa na rocha espera o bem de Deus e não o bem dos homens. O homem que edifica a casa na rocha faz para o órfão, faz para a viúva, faz as suas doações, dá a sua esmola, mas não esperando receber nessa vida, neste plano material. Mas o homem que edifica a sua casa na rocha faz o bem, esperando a recompensa de Deus. Depois ele fala a respeito do perdão. Depois ele fala a respeito do perdão ali no verso de número 15. E ele fala: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará vós as suas ofensas. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando, olha, se você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você também para elas. Vamos ler capítulo 7, versículo 12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. É justamente isso. Quer perdão? Perdoe. Quer ser julgado com justiça? Julgue com justiça. Quer receber das pessoas verdade? Dê às pessoas verdade. Quer receber das pessoas sinceridade? Dê às pessoas sinceridade. Quer receber das pessoas honra? Dê às pessoas honra. Quer receber das pessoas bem? Faça também o bem. Então, essa é a ideia. Jesus fala a respeito desse conceito. Tem muito mais aqui, muito mais lições, mas senão a aula vai ficar muito extensa. Ele fala a respeito da prioridade do homem, que a prioridade do homem deve ser o céu, as coisas espirituais e não as materiais. Ele fala que o homem ele tem uma facilidade muito grande em andar ansioso pelas conquistas nesta vida, quando na verdade ele deveria se preocupar primeiro com as coisas de Deus, com a sua justiça, em praticar o evangelho, em viver o evangelho, e depois as coisas materiais seriam agregadas ao homem. São esses os ensinamentos. E ele depois fala de um outro ensinamento final, que é: foge do falso profeta. Quem que é o falso profeta? O falso profeta é todo aquele que desconstrói, que vai contra, que prega contra, que fala contra tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Quem que é o falso profeta? Falso profeta são aquelas pessoas que eu já encontrei na minha vida, dentro de ambientes religiosos, que disseram assim: isso é impossível de ser vivido. Os falsos profetas são aqueles que ensinam você a pagar o mal com o mal. O falso profeta é aquele que vai contra esse ensinamento de Jesus Cristo, mesmo tendo Jesus Cristo na boca. O falso profeta é aquele que te ensina a gostar, a amar quem te ama. E que diz que os seus inimigos devem estar na plateia e você no palco. Isso é um falso profeta. É aquele que incentiva a divisão entre as pessoas. A competição. Se ele é seu inimigo, então você tem que estar por cima e ele por baixo. Se ele é seu inimigo, então você tem que ser vencedor. Você tem que ser cabeça e ele tem que ser cauda. Se ele é seu inimigo, então ele tem que te aplaudir enquanto você é exaltado. Não. O ensinamento do evangelho mostra que se o inimigo der um tapa na sua face, não resista. Se ele é seu inimigo declarado, então você tem uma obrigação, que é amar e orar por ele.
se ele é uma pessoa que te odeia, você tem que fazer diferente. Não só amar os de dentro da sua casa, mas amar ele também. Não desejar o mal, querer o bem. É isso que o Evangelho mostra. E é isso que o falso profeta desprega. O falso profeta é aquele que, ao invés de incentivar o amor das pessoas para com o próximo, incentiva o ódio das pessoas. É aquele que ensina você a que não existe rixa entre o homem que está com a casa edificada na rocha e o homem que está com a casa edificada na areia. Não existe. Não existe separação entre o homem que está com a casa edificada na rocha e o homem que está edificada na areia. Ambos podem conviver tranquilamente. A única diferença é que um tem estrutura, um tem base, um tem solidez. Um tem vida emocional, espiritual, toda equilibrada. O outro, quando é agredido, devolve a agressão. O outro, quando é afrontado, devolve a afronta. O outro, quando precisa amar, ama quem ama ele. O outro, quando dá uma palavra, sim, essa palavra sim pode se tornar um não. E quando dá um não, pode ser que se torne um sim, porque não existe solidez na estrutura do homem. Mas não quer dizer que ambos não possam conviver em harmonia. Não quer dizer que eu não possa ser amigo. Não quer dizer que eu não possa, quando a casa dele cair, mostrar para ele qual que é a solidez da minha casa. Por que a minha casa não caiu? Um homem que tem a casa na rocha não é superior ao que tem a casa na areia. De maneira nenhuma. O homem que tem a casa na rocha, ele é prudente. Mas não existe superioridade entre um e outro. Por quê? Porque a única diferença entre eles é a estrutura da casa. E não está dentro do coração do homem que edifica a casa na rocha a rincha com quem edificou a casa na areia. Não existe dentro do coração desse homem a mágoa contra o homem que edificou a casa na areia. Não é filho do diabo por causa disso. Pelo contrário. Ele só não pratica o bem que eu pratico. Ele escolheu praticar o mal. Mas não necessariamente ele é 100% mal por conta disso. Não. O dever do homem que está com a casa edificada na rocha é fazer com que outras pessoas também mudem o condomínio espiritual delas da areia para a rocha. Fala, meu amigo, para com essa prática, uma hora sua casa vai cair. Edifique a sua casa. E não é converter. Não é converter. Esse processo, a gente muitas vezes se engana com o processo de conversão. Não é converter alguém. Eu não converto ninguém. É aguar a terra. É isso que o evangelho é bonito, porque eu posso estruturar, eu posso ter as minhas bases na areia, mas a partir do momento que eu começo a praticar o evangelho, as minhas bases vão se transformando em rocha, sem eu derrubar a casa. Como uma árvore que vai criando raízes. É uma árvore que ela já cresceu. Ela só não tem profundidade ainda. E quando eu vou alertando, mostrando para essa pessoa que a casa dela está sendo construída na areia, pode ser um filho. Às vezes uma mãe que tem a casa na rocha está vendo um filho edificando a casa na areia.
vivendo o adultério, vivendo a palavra, a mentira, vivendo a maldade, vivendo o ódio, vivendo o olho por olho e dente por dente. Às vezes é o conselho de uma mãe que faz com que o filho transforme este solo arenoso em um solo rochoso. Porque a nossa casa ela nunca foi terminada. Nós estamos aqui ainda construindo ela. Então, enquanto nós estivermos aqui, ainda o meu solo pode ser transformado em rocha, transformado em um solo rochoso, em uma estrutura do Evangelho, em uma estrutura, uma edificação do Evangelho. Aqui, eu não estou simplesmente falando edifica a sua casa em Jesus Cristo e está tudo certo. Não. O que eu estou falando para você agrega uma série de atitudes, de prática, de forma de vida, de consciência humana, de ir contra a percepção, é algo que é contra a natureza, é contra o instinto humano, mas que pode ser seguido, pode ser vivido. E isso garante solidez na alma, no espírito, na mente, no comportamento, na atitude, perante todos os homens e perante Deus. É isso que é ter a casa na rocha. E é isso que é ter a casa na areia. E meu desejo é que todos aqueles que estão ouvindo essas palavras pratiquem elas. Não porque são minhas, de maneira nenhuma. Porque eu estou aqui simplesmente fazendo o que os discípulos de Jesus fizeram, parafraseando tudo que Jesus falou. Mostrando para vocês, trocando talvez em mais detalhes, trazendo talvez mais aplicações cotidianas, trazendo talvez simplesmente para os dias atuais, mas sem mudar nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum pingo, para que você possa ter a completa e plena interpretação daquilo que Jesus queria transmitir aos nossos corações. Amém?